vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Vai ter pedágio, 304 para fora. Tô sem retorno. Não vai ter pedágio? Não. Existe reconsideração em outras? Sem retorno. Sem pedágio? Existe, a gente está reconsiderando as praças da região de Sorocaba, a gente está reconsiderando toda a questão do circuito das águas. Então, a ideia de levar um projeto para a consulta pública é justamente essa, ouvir a população e dizer, olha, tem esse investimento, tem esse ônus, que é a questão do pedágio, para ver como que a população encara aquilo e a partir do momento que a repercussão não é boa, ou que a gente vê que não vai fazer sentido, ou que o projeto não está bom, a gente considera. Nenhum projeto sai de uma consulta pública tal qual ele entrou. Então a gente vai procurar atender aquilo que a população sente que é mais necessário. Por exemplo, a duplicação lá de Mococa para Cajuru, Ribeirão Preto, então uma coisa que foi bastante demandada e que não teve essa repercussão no que diz respeito à cobrança. Então as pessoas, olha, não, tudo bem, eu tenho esse ônus aqui, mas em compensação eu quero essa segurança, eu quero a rodovia duplicada. A partir do momento que a gente traz um ônus excessivo, que as pessoas não entendem ou acham que aquilo não é importante no momento, a gente vai respeitar esse time, a gente vai entender que temos outras oportunidades, outras formas de fazer o investimento e a 304 está fora da concessão. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O Jornal Todo Dia, terceira edição, começou bem diferente hoje, trazendo essa fala do governador Tarcísio de Freitas, que recuou referente aí à implantação dos pedágios na SP-304. E a gente começa então essa edição de terça-feira, 15 de abril de 2025, bem diferente, e o destaque é sobre os pedágios na SP-304. Tarcísio de Freitas recua e diz que não haverá tarifas. Elinho Zanata apresenta balanço de 100 dias. Possível foco de dengue numa casa abandonada preocupa vizinhos na cidade de Limeira. E a TV Todo Dia distribui suplemento do espetáculo Via Cruzes, que começa hoje com estreia, logo mais às 8 horas da noite. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. E vamos começar o jornal, então, já um pouquinho diferente, vocês viram o destaque. Lembrando você que nos acompanha sempre pelo canal 14 da sua TV aberta, muito obrigada pela sua companhia. Você que também nos acompanha pelo canal 8 da Claro Net, em 13 cidades da nossa região, e também pelo streaming que está lá no nosso portal tododia.com.br. Vocês assistiram aí, então, o pronunciamento do governador Tarcísio de Freitas, que recuou, depois de tanta comentários sobre o assunto. Inclusive, a TV Todo Dia foi uma das primeiras nossas redes sociais que deu a informação da implantação, quando começou a discussão da implantação dos pedágios na SP-304 no trecho entre Piracicaba e Americana, passando por Santa Bárbara também. E aí, nós acompanhamos e também fomos os primeiros a dar hoje sobre essa fala, exatamente essa fala do governador aqui nas nossas redes sociais. Mas nós vamos agora trazer uma matéria que nosso
repórter Vladimir Catarino acompanhou lá na Câmara, né, lá em Piracicaba, os vereadores discutiram muito sobre essa questão dos pedágios e a gente traz todos os detalhes agora para você. Ao votarem a redação final do projeto de decreto legislativo 14 de 2025, que institui na Câmara Municipal de Piracicaba a Frente Parlamentar contra a instalação de pedágio na SP-304, os vereadores manifestaram a necessidade de ser oficializada a revogação da instalação dos dispositivos na rodovia. Já aprovado em primeira votação, o projeto teve a redação final também aprovada durante a 20ª reunião ordinária realizada na segunda-feira. O vereador Gustavo Pompeu, do Avante, autor do projeto, afirmou que, mesmo com algumas declarações de que os pedágios não estarão instalados, a intenção é ter uma oficialização por parte do governo. E algumas pessoas estão questionando se de fato ele vai vir ou não. O que acontece é o que nós vimos já, que aconteceu em Charqueada também, quando começou a se falar que não teria mais o pedágio. Porque de fato o que nós precisamos não é um vídeo, não é uma conversa, não é uma fala, e sim no papel escrito ou tirado de Piracicaba do estudo. Então, o que hoje existe é um estudo de viabilidade. E esse estudo, ele continua acontecendo. Se você passar na rodovia, você vai ver lá que tem as caixinhas fazendo a contagem dos veículos. O vereador Laércio Trevisan Júnior, do PL, relacionou o anúncio dos pedágios ao início das obras de construção de 2 viadutos na rodovia. Que é só fazer uma análise, que sai 2 viadutos na cidade de Piracicaba e uma semana depois sai o comunicado dos pedágios. É coincidência? Não é coincidência, é caseado. A repercussão foi tanta negativa politicamente, que teve esse recuo. Mas um recuo de fala, que depois que passar a eleição, porque nós estamos há 1 ano e 2 meses do início da eleição. Nós estamos há 1 ano do prazo de filiação, de janela, certo? Então estamos perto, e aqui ninguém é bobo para perceber o que tem por detrás disso. A vereadora Raide Almeida, do PT, comentou que a criação da frente vai unir esforços com um trabalho semelhante realizado na Assembleia Legislativa do Estado. Embora tenha havido algumas manifestações por parte de algumas autoridades de que o pedágio não vai ser instalado, mas é isso que o vereador Gustavo disse. Aí está em curso o plano, os estudos, e se o governador não vai instalar os pedágios, ele deveria vir a público e não mandar recado por ninguém. Ele deveria vir a público e dizer, não vai ter os pedágios, mas não foi isso que nós vimos até agora. Nós temos visto vários deputados, várias autoridades dizendo que não vai ter o pedágio, mas não temos a certeza. Ao contrário, nós temos inclusive também ouvido falar que há uma estratégia, talvez, de suspender a instalação do pedágio, agora que o ano que vem é o ano eleitoral, que isso vai trazer bastante prejuízo para quem for defensor, mas passando também as eleições de 2026, o pedágio voltará. Sem a presença de nenhum vereador de Piracicaba, o governador Tarcísio de Freitas afirmou, em evento realizado na própria cidade de Piracicaba, que os pedágios na SP-304 estão descartados. A 20ª reunião ordinária contou ainda com a aprovação em regime de urgência do projeto de lei que autoriza o município a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2025. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. E foi depois desse momento, né, que teve aí a fala, a confirmação do governador Tarcísio de Freitas sobre o recuo referente aí à implantação dos pedágios. Daqui a pouquinho a gente tem uma matéria completa sobre o assunto. E agora a gente vai falar sobre a audiência pública em Sumaré, que sediou então essa audiência sobre o orçamento, mas o evento aí foi esvaziado e durou apenas 15 minutos. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Felipe Gomes.
O plenário da Câmara Municipal de Sumaré sediou nesta segunda-feira uma audiência pública da Prefeitura para discutir a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2026. A sessão, que durou apenas 14 minutos e não teve participação popular, marcou a apresentação da primeira LDO da gestão do prefeito Henrique do Paraíso. A audiência pôde ser acompanhada de forma presencial e também pelo canal oficial da Câmara no YouTube. Segundo a Prefeitura, o projeto prevê uma arrecadação de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais para o próximo ano. Desse total, estima-se que mais de 424 milhões venham de impostos, enquanto as taxas devem somar mais de 28 milhões de reais. As despesas projetadas acompanham o valor da arrecadação, também fixadas em 1 bilhão e 600 milhões de reais, sendo a maior parte destinadas a gastos com pessoal e encargos sociais da Prefeitura de Sumaré, com mais de 695 milhões de reais. Conforme determina a legislação, após a realização da audiência e oitiva da população, o Executivo deverá encaminhar o projeto à Câmara Municipal até esta terça-feira. A sessão que deve receber o projeto da LDO está prevista para acontecer às 10 horas da manhã desta terça-feira. Apesar da previsão, há incertezas quanto ao cumprimento do horário, devido ao histórico de atrasos em sessões anteriores. Em entrevista recente à TV Todo Dia, o prefeito Henrique do Paraíso comentou sobre os atrasos nas sessões. Eu já estive na prerrogativa de vereador no passado, já fui deputado federal. Legislativo é parlamento, parlamento é discussão. E quando entra pauta em discussão, às vezes acaba tendo atraso, porque há reuniões de bancada, líderes de bancada, para ver se há consenso, se não há. Então o parlamento é isso, não tem o que você intervir e não existe culpado para isso. A LDO serve como base para a elaboração do orçamento anual e define as prioridades e metas da administração pública, além de apontar a política de financiamento e despesas do município. O documento também prevê eventuais alterações na legislação tributária e nos incentivos fiscais, conforme previsto na Lei Orgânica do município. Após o envio do projeto pelo Executivo, a Câmara também realiza uma nova audiência pública para apresentar o conteúdo da LDO à população. A previsão é que o projeto e suas possíveis alterações sejam votados até o dia 30 de junho de 2025. Caso haja necessidade de ajustes nas estimativas de receita, despesas ou metas, essas mudanças poderão ser incorporadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA, que será votada no final do ano. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Vamos falar agora de Piracicaba novamente. Elinho Zanata apresentou aí um balanço dos seus 100 dias de governo. Isabela Braz. O prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, apresentou o balanço dos 100 primeiros dias de gestão, com destaque para obras retomadas, investimentos em infraestrutura e melhorias significativas nas áreas de saúde, habitação e abastecimento de água. Um dos principais desafios enfrentados nesse início de mandato foi a crise hídrica. Para amenizar o problema, a Prefeitura e o SEMAI fizeram um decreto emergencial para conter a crise. A estação de tratamento de água Luiz de Queiroz estava com 2 tanques cheios de lodo, afetando cerca de 70 mil pessoas em 20 bairros, ocasionando a falta de água. Com o decreto e força-tarefa do Executivo e da autarquia, os tanques passaram por limpeza e a ETA voltou a tratar água em sua capacidade máxima, de 750 litros por segundo. Além disso, o SEMAI ainda investiu 5,6 milhões de reais para a instalação de nova adutora que vai beneficiar a região de Santa Terezinha. A autarquia também assinou um contrato no valor de 9,24 milhões para a implantação de 1.000 registros de manobra e válvulas reguladoras de pressão, que atenderão mais de 100 bairros e 80 mil habitantes. Na área de saúde, a Prefeitura promoveu 6 mutirões para zerar filas represadas, atendendo mais de 9 mil pacientes em menos de 100 dias. Um dos principais focos foi a saúde da mulher, com mais de 7 mil atendimentos realizados entre consultas ginecológicas e exames de mamografia e ultrassom. Para isso, 2 carretas especializadas foram instaladas na Estação da Paulista, facilitando o acesso das mulheres aos serviços. A rede municipal de saúde também foi reforçada com a entrega da nova unidade de saúde da família do Monte Líbano, a farmácia de Artemis e a ampliação da frota do SAMU, com 4 novas ambulâncias. O consultório de rua também ganhou uma van nova com capacidade para atender mais de 250 pessoas em situação de rua por mês.
Já na área habitacional, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária iniciou a convocação de mais de 1.600 mutuários com contratos antigos firmados com a INDEP. O objetivo é atualizar cadastros, verificar pendências e formalizar a posse dos imóveis. A pasta também destravou processos de titularização parados desde o ano de 2021 por meio da modalidade REUR-BS. Já estão em andamento as ações de regularização fundiária em 13 núcleos, abrangendo 577 lotes, além da contratação de empresa para atuar em outros 12 núcleos com 359 lotes. Mais de 1.000 lotes ainda estão em licitação em convênio com o PEC e 1.558 em processo por meio da parceria com o CDHU. Mais 388 lotes estão em fase final de entrega. No campo de infraestrutura, a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos se destacou pela retomada de serviços essenciais e qualificação dos espaços urbanos. Um total de 31 vias recebeu recapeamento asfáltico, totalizando mais de 392 mil metros quadrados. As obras passaram a seguir um rigoroso controle de qualidade com análises técnicas e ensaios tecnológicos que verificam a resistência, a durabilidade e a aderência dos materiais. Até o momento, 78 quilômetros de recap e 46 quilômetros de pavimento em concreto passaram por essa fiscalização. Outro ponto importante foi a modernização da iluminação pública e, nesses 100 dias, mais de 18 mil pontos de luz foram substituídos por luminárias LED, contribuindo para maior segurança e eficiência energética. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Muito bem, gente, vamos para um breve intervalo. Na volta a gente vai trazer sobre casos de chikungunya e também preocupação com moradores de Limeira sobre a dengue. Voltamos já já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, são 6 horas e 23 minutos e a gente abre esse bloco para falar um pouco de saúde, de prevenção e de cuidados. Vamos falar dos 5 casos aqui da nossa região confirmados de chikungunya. Quem vai trazer os detalhes desse balanço para a gente é o nosso repórter Felipe Gomes. A região de cobertura da TV Todo Dia registra até o momento 5 casos confirmados de chikungunya em 2025, segundo dados do painel de monitoramento das arboviroses do estado de São Paulo, atualizados até esta segunda-feira. Campinas lidera o número de casos com 2 confirmados, 134 prováveis e 132 ainda em investigação. Apesar do volume atual de notificações, o número de casos confirmados caiu 80% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 10 casos confirmados e 10 prováveis. Outros municípios da região também apresentaram aumento nos casos. Em Hortolândia, os números subiram para 2 confirmações, 10 casos prováveis e 8 em investigação. Em 2024, o município registrava apenas 1 caso confirmado e 1 provável. Sumaré contabiliza 1 caso confirmado, 7 prováveis e 6 em análise, repetindo o número de casos confirmados no ano anterior, mas com crescimento nos casos prováveis. Em Americana,
a situação também mudou. A cidade, que não registrava nenhum caso em 2024, este ano apresenta um caso confirmado, 6 prováveis e 5 em análise. Em Nova Odessa, os dados apontam 2 casos prováveis e 2 em investigação. Paulínia registra um caso provável e 1 em análise, enquanto Santa Bárbara do Oeste apresenta 3 casos prováveis e 3 em investigação. Nenhuma dessas cidades havia registrado casos no mesmo período do ano passado. O registro dos casos, que ocorre em paralelo ao aumento expressivo dos casos de dengue, pode dificultar o diagnóstico e o tratamento adequado, já que ambas as doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela transmissão do Zika vírus. É o que afirma a médica infectologista Artemis Kilaris. Tanto para o paciente que está com dengue quanto com chikungunya, na primeira semana, nos primeiros dias de sintoma, como eu disse, os sintomas são muito parecidos. A gente só vai pensar em chikungunya se eu excluir o diagnóstico de dengue. A partir da segunda semana de sintomas, o que a gente tem visto é que a chikungunya, ela causa muita dor nas articulações. Então, isso é um diferencial clínico, de sintoma clínico seria o principal diferencial. Apesar de os casos confirmados ainda estarem em menor escala em comparação a outras arboviroses, o pós-infecção da chikungunya costuma ser mais exigente. Os sintomas podem se tornar crônicos e durar meses, o que impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes. É sabido que a chikungunya ela tem uma evolução mais crônica. Então, o paciente ele pode ficar meses sentindo essas dores articulares, essas dores musculares, que são dores muito fortes. Então, isso pode durar meses, às vezes até por 6 meses o paciente fica sentindo esse quadro de dor, principalmente nas articulações. E aí ele vai precisar de um tratamento que basicamente é feito com analgésicos para tentar minimizar essas dores que o paciente sente. Nem a dengue, nem a chikungunya, a gente não tem medicamento específico. Então, são doenças causadas por vírus, nós não temos um antiviral, um medicamento específico para combater o vírus quando ele está no nosso organismo. Então, o tratamento para as duas doenças é o tratamento sintomático, então, amenizar os sintomas do paciente, a febre, as dores, cefaleia, dor articular. Então, a gente usa os analgésicos e antitérmicos, e praticamente hidratar o paciente, né? Não descuidar da hidratação, principalmente na dengue, mas também na chikungunya. Já numa fase mais tardia, em que o paciente fica com a sequela das dores, e isso só acontece na chikungunya, aí sim o tratamento, muitas vezes o paciente tem que procurar até um especialista em dor ou até um reumatologista para conseguir amenizar e tratar adequadamente essas dores articulares que podem permanecer por meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta segunda-feira o registro definitivo da vacina contra a chikungunya no Brasil. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. A vacina foi autorizada para pessoas com mais de 18 anos e apresentou alta eficácia e segurança em testes realizados com 4.000 voluntários nos Estados Unidos, com idades entre 18 e 65 anos. De acordo com a publicação na revista científica The Lancet, 98,9% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes, com proteção sustentada por pelo menos 6 meses. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá, então, né, um balanço importante da chikungunya, mas tem um outro mosquitinho também que está fazendo um estrago aqui em toda a nossa região, que é a dengue, né?
O possível foco, um possível foco de dengue numa casa abandonada está preocupando os vizinhos na cidade de Limeira. E quem vai trazer essa matéria para a gente agora é o nosso correspondente Igor Sedano. Nossa equipe está na rua Joaquim Rodrigues de Oliveira, na Vila São Cristóvão, aqui na cidade de Limeira, bem próximo da Santa Casa. E a gente recebeu algumas informações com relação a munícipes que são vizinhos aqui deste imóvel, número 1040. Esse imóvel, segundo os relatos, está abandonado ou parado já faz alguns meses. A gente vê e percebe que realmente isso acaba se confirmando pela quantidade de matos aqui na calçada, né? Ao lado tem um terreno baldio, né? Só que o problema mesmo está nesse endereço, 1040. Que ele está completamente abandonado, segundo informações de vizinhos, já há alguns meses. Muitos lixos espalhados por aqui, móveis também, né? Ao fundo lá tem colchões, tem muitos utensílios ali que podem acumular e podem gerar riscos à saúde, né? Esse imóvel aqui já está abandonado há alguns meses, segundo os relatos aí de munícipes aqui. E também 2 vizinhos já foram, né, picados pelo mosquito da dengue, estão com dengue. Um já se recuperou e uma outra mulher de um pouco mais de idade está também com a dengue, está se recuperando neste momento, tá? Então é nesse endereço, rua aqui próximo da Santa Casa de Limeira, número 40. A gente tem até uma dificuldade de andar na calçada. Rua Joaquim Rodrigues de Oliveira. Esse endereço aqui está abandonado. Conversei com alguns vizinhos, obviamente que não quiseram se identificar, mas é uma casa de aluguel e que já está há alguns meses desocupada. E a gente percebe, né, pela quantidade de lixo que se encontra aqui neste local. Para vocês terem uma noção, muitos telhas ali, ó, móveis antigos, sofá, poltronas, lixos mesmo espalhados aqui, plásticos, tudo isso chovendo, né? Acumula água e aí vira um criadouro do mosquito da dengue. É um hotel 5 estrelas para os mosquitos da dengue. Essa equipe vai entrar em contato com a Prefeitura de Limeira para saber o que se pode fazer, por se tratar de uma propriedade particular, número 1040. Como eu disse anteriormente, pessoas que moram na região já contraíram a dengue, muito possivelmente por conta desse imóvel que está abandonado aqui no Jardim São Cristóvão, em Limeira. Igor Sedano para a TV Todo Dia. Muito bem, voltamos nesse bloco com informações sobre a questão do governador Tarcísio de Freitas recuar a respeito da SP-304, da implantação dos pedágios na SP-304. Ele disse que não haverá tarifas. E a nossa equipe deu em primeira mão essa informação hoje, aqui através das nossas redes sociais, portal. E agora a gente está trazendo a matéria completa para você, aqui no Jornal Todo Dia, 3ª edição, com a reportagem do nosso editor multicanal, Airan Prada. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que não haverá a implantação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. A declaração foi dada em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, durante visita ao Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba. Não vai ter pedágio, a 304 fora. A gente está reconsiderando as praças da região de Sorocaba, a gente está reconsiderando toda a questão do circuito das águas. Então, a ideia de levar um projeto para consulta pública é justamente essa, eu ouvir a população dizer, olha, tem esse investimento, tem esse ônus, que é a questão do pedágio, para ver como que a população encara aquilo e a partir do momento que a repercussão não é boa, ou que a gente vê que não vai fazer sentido, ou que o projeto não está bom, a gente desconsidera. Nenhum projeto sai de uma consulta pública tal qual ele entrou. Então a gente vai procurar atender aquilo que a população sente que é mais necessário. Por exemplo, com a duplicação lá de Mococa para Cajuru, Ribeirão Preto. Então é uma coisa que foi bastante demandada e que não teve essa repercussão no que diz respeito à cobrança. Então as pessoas, olha, não, tudo bem, eu tenho esse ônus aqui, mas em compensação eu quero essa segurança, eu quero a rodovia duplicada.
partir do momento que a gente traz um ônus excessivo, ou que as pessoas não entendem, ou acham que aquilo não é importante no momento, a gente vai respeitar esse time, a gente vai entender que temos outras oportunidades, outras formas de fazer o investimento, e a 304 está fora da concessão. Conforme noticiou em primeira mão a TV Todo Dia, em 12 de março, o governo realizava audiências públicas sobre a concessão de 385 quilômetros de rodovias paulistas e, consequentemente, a implantação de pórticos de cobrança de pedágio no sistema Free Flow, em que o valor da tarifa é calculado com base nos quilômetros rodados pelos motoristas. Em 21 de março, nossa equipe publicou a primeira declaração do governador Tarcísio sobre o tema. A gente tem que pensar o seguinte, das 10 melhores rodovias do Brasil, 9 estão em São Paulo. Deve ter um motivo. Deve ter um motivo. Você gosta de pagar pedágio? Com certeza não, eu também não. Mas de que outra forma você conseguiria botar nessas rodovias daqui da região 16 bilhões de reais? À época das audiências e consultas públicas, a população e autoridades locais tiveram a oportunidade de enviar sugestões, especialmente nas audiências públicas realizadas em São João da Boa Vista, no dia 12 de março, Mococa, no dia 13, e em sessão híbrida na Artesp, em São Paulo, no dia 14 de março. O governo informou que todas as manifestações estavam sendo cuidadosamente avaliadas para subsidiar a versão final do edital, prevista para o primeiro semestre deste ano. No último dia 7, políticos da região, como o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, e o assessor da Casa Civil de São Paulo, Ricardo Molina, se manifestaram em redes sociais sobre uma possível desistência do governador em oferecer a concessão da SP-304 à iniciativa privada. Ouvi do governador que a SP-304 não estará dentro do pacote de concessões. Não estará. O que eu estou falando é uma conversa que eu tive e o que ele me disse. É evidente que a divulgação de forma oficial vai se dar no tempo do Estado, no tempo do governador. Mas essa é a informação que ele me passou com muita clareza, com muita certeza, e é fruto do trabalho de toda uma coletividade, né? Que começou pela ampla divulgação da imprensa, que captou essa informação, levou a todos. No entanto, por meio de nota, a Secretaria de Parcerias e Investimentos não havia confirmado a exclusão da rodovia Luiz de Queiroz do edital, previsto para ser publicado ainda no segundo trimestre deste ano. O recuo de Tarcísio acontece menos de uma semana depois da primeira audiência pública sobre o assunto na região, realizada na Câmara Municipal de Americana, e um dia depois de vereadores de Piracicaba aprovarem a criação de uma frente parlamentar para discutir o assunto. Americana e Santa Bárbara do Oeste já haviam aprovado grupos semelhantes e se preparavam para realizar as próprias audiências sobre o assunto. Apenas o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, do PSD, não se mostrou contrário à implantação dos pedágios na SP-304. Os prefeitos Chico Sardelli, do PL de Americana, e Rafael Piovesan, do PL de Santa Bárbara do Oeste, se posicionaram contra a cobrança na rodovia. Eu não acredito que pedágio prejudique a economia. Vou ser muito honesto. Ó. As primeiras pedágios que teve no estado de São Paulo, há praticamente 20 anos, começou região de Ribeirão Preto, região de São José dos Campos, região de Sorocaba. Eu não vi nenhum desses municípios até hoje serem prejudicados. Aliás, pelo contrário, quando veio a infraestrutura, quando veio o investimento, quando gerou emprego e renda, quando melhorou a mobilidade e a logística, pelo contrário, as empresas vieram com mais padrão, gerando mais emprego, gerando mais renda para as cidades. Agora, nossa equipe aguarda o edital para confirmar todas as informações passadas, tanto pelo governo do estado, quanto por políticos da região. Aira Prada, para a TV Todo Dia. Pois é, né? Acabou desistindo aí da implantação. Nossa equipe foi uma das primeiras, o Jornal Todo Dia, né? A TV Todo Dia, o Portal Todo Dia, as redes sociais, fomos os primeiros a dar informação sobre essa discussão da implantação do pedágio. E agora também, como eu disse para vocês, nós ficamos sabendo em primeira mão aí, a gente já deu essa informação do recuo referente à implantação, né, já que o governador desistiu de fazer o processo aí da implantação. Bom, vamos falar de evento agora, a Festa de Paulínia, gente. Nós anunciamos, divulgamos aqui,
trouxemos matérias sobre, né, a festa do Peão de Paulínia. E olha, ela se consolida aqui na nossa região. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é João Victor Viana. A cidade de Paulínia foi palco de um dos eventos mais esperados do circuito de festas do peão do país. Depois do retorno no ano passado, a FPP 2025 emocionou o público com uma programação repleta de atrações boiadeiras, celebrações de fé, música sertaneja, boa gastronomia e acessibilidade. Os peões deram um show à parte na prova dos 3 tambores e na montaria em touros. O presidente da Festa do Peão de Paulínia, Ricardo Dalben, definiu que ver a arena lotada neste ano trouxe uma realização muito grande e consolidou como a festa da família. No palco erguido na Arena do Peão, no Parque Brasil 500, o carisma e a credibilidade de grandes estrelas da música embalaram a multidão com diversos estilos. Teve o romance e a poesia do cantor Daniel, Luan Santana e Lauana Prado mostraram que sabem fazer hit, o bom humor da dupla Zé Neto e Cristiano, sem faltar a batida marcante de Danny DJ e Ana Castela. Fora da arena, o show também aconteceu. A inovação marcou presença na Festa do Peão de Paulínia. Em um dos recintos, o público aproveitou os serviços de beleza equipado para fazer penteados masculino e feminino, além de retoques na maquiagem. A festa teve ainda camarote com DJ exclusivo e vista panorâmica para o palco, além de cafeteria dentro do espaço, preparando cafés especiais. Na praça de alimentação, um vistoso caminhão-pipa de chopp chamou a atenção do público. A cada dia de festa foram gerados cerca de 600 empregos diretos em setores como a praça de alimentação e a segurança, e mais de 2.000 oportunidades de trabalhos indiretas. Os setores contaram com acesso para pessoas com deficiência e telões com intérprete de Libras. Durante a festa, o público realizou doações espontâneas à instituição Amigos Unidos por Amor contra o Câncer. A tradição sertaneja se manteve em 2025 com desfile de cavaleiros, que reuniu 500 peões e charreteiros de 11 cidades da região, e o delicioso Tombo da Polenta, que juntou 4.000 pessoas em Paulínia. A realeza, eleita em concurso, brilhou com beleza e simpatia. E a edição do ano que vem já tem data para acontecer. A próxima festa do Peão de Paulínia acontece de 10 a 18 de abril de 2026. O evento ocorrerá em 2 finais de semana, começando na sexta-feira e terminando no sábado, e seguindo da mesma maneira na segunda semana, sexta-feira e sábado, com as tradicionais provas de tirar o fôlego na arena e shows de grandes artistas. Fique atento aos detalhes que serão publicados nos próximos meses por meio das redes sociais. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E com a parceria da TV Todo Dia, Via Crucis, começa nesta terça-feira em Santa Bárbara do Oeste. E falar sobre esse suplemento especial do Via Crucis, eu tenho propriedade para falar, porque foram dias de trabalho, né, debruçados aqui, a equipe toda, para fazer esse suplemento especial. Então, a TV Todo Dia começa a distribuição justamente hoje, na estreia, né, do Via Crucis, hoje, lá no complexo da usina Santa Bárbara. Então, nós temos uma matéria especial para você acompanhar um pouquinho, né, do que vocês vão poder assistir lá na usina Santa Bárbara, no complexo da usina Santa Bárbara, até domingo. Espetáculos acontecendo todos os dias. Vamos acompanhar a reportagem? A TV Todo Dia distribui com exclusividade nesta terça-feira o suplemento especial Via Crucis, com informações sobre a 26ª edição do evento. O espetáculo estreia na data em que o caderno circulará no complexo da usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. Os portões abrem às 7 da noite. As encenações seguem até o domingo de Páscoa, sempre às 8 da noite. Neste ano, o espetáculo promete emocionar o público com uma abordagem inédita e sensível. Pela primeira vez, a história será narrada pelo próprio Jesus Cristo, interpretado por Renato Monaro. Olha, Junque, é até difícil encontrar palavras para explicar, porque o personagem é um personagem muito forte, né? É uma história muito conhecida e ele tem um desafio todo ano, independente do ator que faz o personagem,
ele tem o desafio de conseguir tocar o coração das pessoas, né, de conseguir emocionar o público. Tendo já vivido esse personagem em 2011, 2012, assim que eu fui escolhido, a gente começa a ter automaticamente uma reflexão, né? E eu não sabia que eu tinha tantas emoções guardadas em mim, como elas foram aparecendo no processo de criação das cenas, né? Então, por diversas vezes, eu me vi lá em 2011, 2012, encenando, lembrando falas que eu nem sabia que eu lembrava, né? E isso mexe com a gente de uma forma que é muito difícil de explicar. E em relação ao personagem em si, é muito bacana, porque quando eu volto lá no personagem que eu vivi em 2011, 2012, com o texto, com o enredo daquele momento, com a forma de emocionar o público daquele momento, eu também me vejo muito jovem, eu me vejo muito imaturo, né? Com uma energia enorme, mas com pouco conhecimento da vida. Então, um ator super afim de fazer o personagem, querendo entregar emoção, energia, e agora, aos 40 anos, poder viver esse personagem de novo, 13 anos depois, é um outro Renato, né? É um Renato que já conheceu mais sobre a vida, que já teve oportunidades de viver em outras culturas, né? Que teve oportunidade de ser pai, de ver os filhos crescendo, né? De ser marido, e isso faz com que eu deixe um pouco essa energia, esse ímpeto da adolescência, do início da vida adulta, e eu consiga olhar para o personagem de forma mais serena, de forma mais tranquila, que eu consigo talvez trazer nuances para as encenações, para a forma de falar do personagem, né? Que naturalmente provoca uma emoção em mim, e eu espero que isso também atinja o público. Para receber o público com conforto e segurança, os portões serão abertos às 7 da noite, também na quarta, dia 16, na quinta, dia 17 e no domingo, dia 20. Já na sexta-feira santa e no sábado, a abertura acontecerá às 6 horas da tarde, permitindo que os espectadores tenham mais tempo para se acomodar e acessar os espaços reservados. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, do PL, falou sobre a 26ª edição do evento. É a maior história da humanidade. Se tem uma história que mudou o curso da vida aqui no nosso planeta, é a história de Jesus, né? Então o Via Crucis ele vem para contar. E toda vez ele permite uma reflexão diferente pela abordagem que é feita. Então a escolha do texto, a escolha da narração, a escolha da forma como os atores vão desenvolver o trabalho, ela é sempre uma oportunidade da gente olhar e mudar o nosso foco sobre aquele momento. Já falamos, né, sobre o Via Crucis e a história de Jesus sob o olhar de Maria Madalena. Agora, né, essa oportunidade de ter Jesus como narrador, eu acho que é entender tudo aquilo que o maior personagem da história que nós temos, tudo aquilo que ele passou, ou externar um pouco daquilo que ele passou através, né, da dramaturgia, através dos atores. Então, para mim, é sempre uma oportunidade para a gente aproveitar em momentos, muitas vezes turbulentos, que a gente tem da nossa vida, da nossa cidade, na nossa família, no mundo. Uma oportunidade da gente sentar e refletir. O Via Crucis para mim é sempre isso. Em caso de chuvas, durante a peça, a organização cessará a apresentação em virtude da segurança do elenco, da produção e do público, e conduzirá os presentes em segurança. A 26ª edição do espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, via Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio dos supermercados Pague Menos e TRBR, apoio do Tivoli Shopping, Christian Tex Magazine, Unimed de Santa Bárbara Americana e SOS Telecom. A TV Todo Dia é mídia partner do evento, cuja gestão cultural é do Amigos da Cultura Barbarense. Aira Prada, para a TV Todo Dia. É isso aí, diante dessa parceria, né, nós fizemos esse suplemento aqui para vocês. Então, vocês que vão assistir lá o espetáculo vão receber gratuitamente esse suplemento, feito com muita responsabilidade,
né, da nossa equipe, matérias excelentes para você acompanhar toda a história, desde 1998, quando começou o primeiro Via Crucis, até agora. Bom, nós vamos para um breve intervalo, gente. Na volta, a gente traz informações policiais e também o esporte. Já, já. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus, conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Muito bem, vamos falar de mais um caso de família, uma denúncia, uma agressão de PM a uma jovem. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Nicole Maia. Um jovem de 17 anos foi agredido com um soco no rosto por um policial militar na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba, no último sábado, dia 12. Familiares do adolescente relataram que ele havia acabado de sair de um dos trabalhos e se dirigia ao segundo emprego, quando foi abordado pela polícia militar. Segundo os relatos, o policial disse ter atendido a uma ocorrência, no qual o jovem estaria envolvido e perguntou se ele se lembrava do agente. Ao negar qualquer participação, o adolescente foi atingido com um soco na boca. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi procurada para a reportagem, mas não se manifestou sobre o caso. A TV Todo Dia produziu uma matéria de mortes em confronto com a polícia este mês de abril. A cidade de Piracicaba chegou ao 7º óbito desse tipo em 2025, considerando os 3 primeiros meses do ano e o primeiro dia de abril. O número representa um aumento de 600% no comparativo com o mesmo período de 2024. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, esteve em Piracicaba em 28 de março para a cerimônia de posses do novo comandante do Comando de Policiamento do Interior, Coronel Sabino. Eu não estimulo nenhum confronto, que fique claro, senhores e senhoras da imprensa que nos acompanham, não estimulo nenhum confronto, mas se ele acontecer, eu rezo para que o meu policial saia vivo. Eu não sou hipócrita. Ah, mas você vai elogiar uma ocorrência de confronto? Sim, senhor, vou. E vou continuar elogiando. Sabe por quê? Porque eu já senti cheiro de pólvora e confronto. Já senti meu coração bater acelerado. Já passei algumas vezes, deputado Meco, como o senhor também, como o deputado Telhada, por ocasiões, Coronel Hugo, em que eu não sabia se eu ia voltar e ver meu filho. Por outro lado, o advogado criminalista Thiago Malosso acredita que o aumento dos índices de mortes em confronto passa pelo uso excessivo de força policial. A gente não tem uma segurança pública que está bem estruturada, que utiliza de inteligência ao invés de força bruta no momento da sua intervenção, né? Então, infelizmente, o cenário que a gente vê na nossa região, ele é um exemplo dessa segurança pública feita num movimento de atender à ânsia de resultados, com pouca reflexão e pouca estratégia. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Tá aí, gente. Para a gente fechar o jornal hoje, vamos falar um pouquinho do nosso futebol aqui da nossa região. Vamos falar do Rio Branco, porque está tendo uma preparação para a Copa Paulista e o Rio Branco anuncia a saída do treinador. Vamos entender com João Victor Viana. O Rio Branco confirmou por meio de nota oficial divulgada pelas redes sociais
que, em comum acordo, o técnico Luiz Carlos Martins e o auxiliar técnico Carlos Rodrigo Correia não fazem mais parte da comissão técnica do clube. Além deles, o auxiliar Washington Luiz Benho, que chegou ao clube junto com Luiz Carlos Martins, também deixa a equipe. Luiz Carlos Martins chegou ao Rio Branco em março deste ano. Conhecido como o Rei do Acesso, o treinador chegou para substituir Leandro Mellit. Martins comandou o Tigre em 7 jogos, 3 da primeira fase, 2 nas quartas de finais e 2 nas semifinais da Série A3. Neste período foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A equipe foi eliminada na semifinal pelo Monte Azul. Já Correia foi contratado em outubro de 2024 e integrou a comissão técnica permanente do clube durante o campeonato estadual. Em nota divulgada pelas redes sociais, o clube publicou que agradece aos profissionais por toda a contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência da carreira dos profissionais. Confirmado na Copa Paulista deste ano, a diretoria do Tigre da Paulista inicia um novo planejamento. Além das mudanças na comissão técnica, alguns jogadores já anunciaram a saída do clube. São eles o goleiro Douglas Marques, os zagueiros João Queiroz e Jordan, o lateral Léo Campos, os meio-campistas Tener, David Lazar e William Soares, o meio-atacante Felipe Muranga e os atacantes Gui Vieira, Johnny, Brown, Luqueta e Marcos Uberaba. Principal contratação do ano, Thiago Ribeiro também não deve ficar no Rio Branco. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E assim a gente encerra o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.